Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e o devocional de hoje, ele tem por título Permanecendo firme pela fé e está baseado na leitura do profeta Isaías, capítulo 7, dos versículos de 1 ao 9, que eu vou ler. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e o teu filho, Seá-Jassube, saiam ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por conta desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porque a Síria te serve contra ti, maligno conselho, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um texto bem interessante, porque é um texto, né, que ele tem muito a ver com o tema do devocional de hoje. Como eu já disse, né, permanecendo firme pela fé. E o versículo em epígrafe é o versículo 9. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Aí ele traz aqui a história do rei Acás, de Judá, né, e seu povo, que estavam ali com medo, né, como o versículo 2 diz, como árvores se agitam numa tempestade, né? Então imagine, né, você, o rei, né, que chefia ali, governa ali o povo, ele com medo por conta da aliança, né, que os reis de Israel e da Síria eles fizeram, né? Então se juntaram ali 2 reinos, né, para pelejar contra Judá. E nesse caso ele ficou com bastante medo, né, porque aqueles 2 exércitos, né, marchavam, né, contra si. Mas Deus ele havia usado ali o profeta Isaías para encorajar Acais, né, dizendo que os planos dos seus inimigos não iriam acontecer. Isso a gente vê no versículo 7. Mas o que é que Acais faz? Ele, com medo, ele decidiu aliar-se à Síria e submeter-se ao seu rei. E isso está lá, você pode conferir isso no segundo livro de Reis, né, no capítulo 16, versículos 7 e 8. Em outras palavras, Acais não confiou naquilo que Deus disse. E o versículo, né,
em epígrafe, como a gente leu, ele diz assim: se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. É o que aconteceu. Ele terminou ali, né, sob a autoridade de um outro rei, por medo. Eu acho engraçado, né, que a Bíblia, ela constantemente ela tem versículos, né, tem textos, né, que nos encorajam a não temer os problemas, né? Há quem diga que a gente encontra a expressão não temas na Bíblia em torno de 365 vezes. O que as pessoas gostam de dizer, né? Que é um não temas todos os dias para cada dia do ano. Então, todos os dias do ano, as escrituras elas nos lembram a palavra de Deus dizendo para nós não temermos em meio aos problemas. Mas nem sempre e infelizmente isso acontece, porque muitas das vezes a gente termina, né, olhando muito mais para os problemas do que para o Deus que é capaz de resolver todos os problemas. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu vou dizer, eu não sei qual é a dificuldade que você vem enfrentando hoje, mas o que eu sei é que o Deus a quem você serve, ele é maior do que a maior das dificuldades que você possa enfrentar. Então, o Deus a quem você serve, ele é maior do que a soma de todas as dificuldades que você está enfrentando e que você ainda vai enfrentar. Porque, gente, a própria vida, o ato de viver, ele já é uma dificuldade, por N questões. Porque nós temos que garantir o nosso alimento diário. Então, uma das primeiras dificuldades é conseguir se manter respirando. Se a gente perde a respiração, a gente falece. Outra dificuldade, conseguir o alimento de cada dia. Então a gente observe. E eu acho interessante que essa discussão ela vem sendo colocada por esses dias, né? O fim da chamada escala de trabalho 6 por 1, né? 6 dias de trabalho, um dia de descanso, que muitas pessoas nem têm, né? E por quê? Existe tava vendo, né? Existe um camarada que tem liderado essa manifestação. Ele criou um movimento chamado Vida para Além do Trabalho. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que não folgam um dia sequer? Perdão. Quantas pessoas você conhece que trabalham 6 dias na semana, folgam um, e naquele dia aquela pessoa não tem condições de fazer quase nada? Ela está tão cansada que não consegue sair com a família, não consegue fazer algo além de descansar. E às vezes ela nem descansa, porque ela tem um dia ali e ela está ali para resolver várias questões. Então vejam, isso é uma dificuldade que a gente enfrenta, porque eu disse a vocês que a gente tem a dificuldade de conseguir o sustento. E o sustento a gente consegue pelo trabalho. Eu tenho que trabalhar para poder manter, né, os meus boletos, né, as minhas contas em dia. Então, a vida em si, ela já apresenta muitas dificuldades. Mas o que é que a Bíblia diz? Que a gente não se preocupe, inclusive com o que a gente vai comer hoje ou amanhã, porque a Bíblia diz que Deus, ele nos dá o sustento de cada dia. Então, eu repito, não o nosso foco não deve ser o problema. O nosso foco deve ser Deus,
que resolve e tem poder para resolver todos os nossos problemas. Eu repito, não olhe para os problemas, olhe para Deus. Permaneça firme na fé. Como diz a Bíblia, não temas, porque o temor dos problemas, o temor em frente às dificuldades, ele paralisa. E o medo faz a gente tomar atitudes erradas. Ninguém nunca tomou uma decisão 100% ali acertada com medo ou pressionado por conta de alguma dificuldade. Principalmente para a gente que é cristão, a gente tem livre acesso a Deus. Então, tá passando por uma dificuldade, dá uma pausa ali um momentinho, conversa com o Pai, pede orientação a Ele. Porque, veja, tem uma expressão que diz, né, que o diabo, ele não é o diabo porque ele é poderoso, né? Ele não é quem ele é pelo simples fato de ser quem ele é. O diabo é o diabo porque ele é velho. Ele tem experiência acumulada. Então ele tem a experiência acumulada de milênios, né? De existência, né? Milhares de anos de existência. Agora imagine, se o diabo tem toda essa experiência, imagine a experiência de Deus que é eterno. Imagine a sabedoria de Deus que é eterno. Antes que houvesse o antes, Deus já era. Então, o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é sábio. Na realidade, o nosso Deus é o princípio, é a fonte de toda sabedoria. Então, eu e você, como filhos e filhas de Deus, a gente tem livre acesso ao Pai, para em qualquer momento da nossa vida parar ali, consultar Ele e pedir orientação. Agora sim, é pedir orientação e seguir a orientação que o Pai nos dá. Nós temos em nós, né, como nosso ajudador, o Espírito Santo. Já passou por alguma situação onde você toma uma atitude ali, daqui a pouco fica aquele negócio incomodando na sua cabeça, dizendo, não devia ter sido assim. Espírito Santo incomodando, dizendo, ó, tu errou, fera, tu vacilou. Ou você vai fazer alguma coisa antes de você fazer aquele negócio. Não faz, não faz. Aí você faz e se quebra. Espírito Santo dizendo que não era para fazer. Já aconteceu situações comigo, por exemplo, de eu tô retornando para casa, aí eu sempre pego um caminho. E naquele dia, algo me pedindo para não ir por aquele caminho e desviar para um outro. Ah, mas esse caminho é mais longo. Ah, o caminho, eu vou passar com o carro, tem mais lombada, né? Aí eu vou ter que parar o carro, passar devagar, isso gasta mais combustível. Mas você faz isso e quando você, mais na frente, chega em casa, você descobre depois que naquela rua por onde você sempre vinha, aconteceu um assalto, um tiroteio. Espírito Santo apontando, dando livramento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem livre acesso a Deus. O livre acesso a Deus, ele foi garantido por meio do sacrifício de Jesus na cruz. O que é que a Bíblia diz? Que quando Jesus ele entregou a sua vida, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu do templo era aquilo que era o que dava, né? Fazia barreira ali de acesso ao Santo dos Santos, onde quem apenas entrava ali eram os sacerdotes
ali consagrados, né? E não era qualquer sacerdote, não, porque se o sacerdote tivesse em pecado e entrasse ali no Santo dos Santos, para ele era fulminado, né? Diz a Escritura que determinado sacerdote ele entra, né, no Santo dos Santos ali para tocar ali na Arca da Aliança, ele estava em pecado e foi fulminado. Então, é costume colocar, né, alguns sininhos, né, e uma corda amarrada na cintura do sacerdote, porque ele entrava, quando ele tocava ali na arca, se ele tivesse em pecado, ele era fulminado, então o pessoal puxava o corpo dele pela corda. E vejam, quando Jesus entrega a sua vida, o véu do templo se rasga de cima a baixo para dizer que eu e você agora podemos, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, dizer: Senhor, eu estou aqui pedindo a Ti orientação, pedindo ajuda, porque eu estou passando por um problema, eu preciso muito resolver e eu sozinho não consigo. E em meio aos problemas, alimentar a esperança, alimentar a fé. Como diz o devocional, no título, permanecer firme pela fé. Então, a mensagem de hoje é manter a fé. Deus deu uma palavra, creia. Deus deu uma orientação, cumpra. Deus deu um encaminhamento, faça. Por quê? Porque seguindo aquilo que Deus ele nos pede ou nos orienta, a gente não vai ter maiores dificuldades. Não vai ter dificuldades além daquelas que já fazem parte da nossa vida. E mesmo que tenha, a gente vai conseguir superá-las. Então, que Deus nos dê a, a vontade e nos dê a firmeza, né, da fé para continuar obedecendo aos seus mandamentos, continuar obedecendo aos seus encaminhamentos, às suas ordenanças, e que a gente mantenha sempre viva e inabalável a fé nesse Deus Todo-Poderoso que nos ajuda, nos ampara e para quem nenhuma dificuldade é impossível de resolver. Amém? Então vamos orar. Justo e eterno Deus, eu te louvo, Pai, por mais um dia de vida. Te louvo pela vida dos irmãos e irmãs de nossa comunidade, nosso querido Jardim das Oliveiras. Em especial, Senhor, eu quero te louvar pela vida dos nossos reverendos e reverenda. Quero te louvar, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossa comunidade, Pai. Por nossa comunidade ser uma bênção, Senhor. Uma bênção e ser uma comunidade que procura, Senhor, na medida do possível e do impossível, continuar te servindo. Peço a Ti, Senhor, que Tu aumentes a nossa fé. Aumentes a nossa fé, Senhor, de uma forma que, em meio às maiores dificuldades que a gente venha a enfrentar, ou pelas quais a gente venha passar, a gente não fraqueje e entenda que se nós não estivermos caminhando, Pai, não tivermos forças para caminhar em meio a elas, Tu estarás conosco para nos carregar nos braços, Pai. Então, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, dou graças a Ti pelos irmãos e irmãs que aniversariaram, dou graças a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos de nossa comunidade, irmãos e irmãs, e peço a Ti, Senhor, nós estamos prestes a realizar o segundo, Senhor, Natal da Consolação. Então, nós te louvamos por todas as doações que nós já recebemos
Pedimos a Ti, Senhor, porque nós cremos que Tu és capaz de fazer. Nós estabelecemos metas, Senhor, para esse evento. E nós queremos te pedir, Senhor, que se for da Tua vontade, que Tu nos ajude a superar as metas que nós traçamos, Pai. Abençoa todos os projetos de nossa comunidade. Abençoa todas as lideranças, Senhor, que estão à frente desses projetos e nos ajuda, porque nós sabemos e cremos, Senhor, que Tu és poderoso e plenamente capaz de fazer. No mais, dá-nos um resto de noite tranquila, com um sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Fiquem com Deus e Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Tchau, tchau e até o nosso próximo devocional, se assim o Deus o permitir. Amém? Tchau, tchau.